Qual é que foi o tema? Construindo para... Eu vou só acrescentar mais algumas coisas. Eu quero falar hoje sobre uma mente renovada para ser um altar aprovado. Uma mente renovada para ser um altar aprovado. Você acha que você tem uma mente renovada? Enquanto estiver pregando aqui, vocês vão ver se vocês têm uma mente renovada ou não, se ela tem sido renovada ou não. Muitos de nós, às vezes, a gente se converte e a gente fica estagnado logo depois de uns tempos, sendo que a gente tem que ser renovado. Tem que ser renovado pelo Senhor. Se você acha que você está ficando morno, que você já está morno, essa é a noite de você pedir para o Senhor renovar a sua mente. Essa é a noite. Amém? Uma mente renovada para ser um altar aprovado. Quem aqui já ouviu falar sobre Nadab e Abiú? Alguém já ouviu falar? Está na Bíblia. Quem eles eram? Filhos de Arão. Muito bem. Filhos de Arão. O que aconteceu com eles? Por que eles morreram? Eles apresentaram um fogo estranho. Entraram na presença do Senhor e apresentaram um fogo estranho. Diz o texto lá, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E essa história está lá em Levíticos, capítulo 10, 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. Pegaram um incensário e botaram fogo. E sobre este incenso, botaram fogo no incensário e pegaram o incenso e botaram sobre o incensário. E aí eles chegaram perante o Senhor. O incenso na palavra, ela é comparada com o quê? Com as nossas orações. O incensário era deles. E eles chegaram, botaram o incenso em cima para queimar, para subir para o Senhor. Você é um incensário. O que você tem queimado diante do Senhor? O que tem subido até o Senhor? Ah, Marco, mas eles estavam fazendo uma coisa boa. Simplesmente desobedeceram. E isso trouxe a morte. Aquela fumaça chegou até o Senhor e trouxe a morte deles. Porque não era tarefa deles aquilo ali, naquele momento. Naquela hora. Não era tarefa para eles. Se eles queimaram o incenso e isso subiu até o Senhor, as nossas orações, quando a gente ora, elas sobem até o Senhor. Que tipo de oração tem chegado até o Senhor? As tuas orações. Você tem sido obediente? A falha deles foi a falta de obediência. Falta de obediência. Salmo 141, do versículo 1 ao 5, vai dizer assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Aqui está acabando de explicar que realmente suba a ti a minha oração como incenso, e o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Salmo 141, versículo 1 a 5. Aí vai continuar ali mais um pouco. O pastor Leandro, quando ele esteve aqui, ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Que o levantar das nossas mãos é para mostrar as nossas obras. Quando a gente levanta as nossas mãos para adorar o Senhor, não é só um sentimento de rendição, mas é a gente dizendo assim: Senhor, tudo que eu tenho feito é para Ti. Só Tu precisa saber as obras que eu tenho feito. Só Tu precisa saber. E aí continua ali o texto. Ponha, Senhor, um guarda à minha boca. Guarda as portas dos meus lábios. Quantos aqui já oraram para isso?
Se você tem a língua meio frouxa, está na hora de você começar a orar isso todo dia. Se a tua língua tem agredido as pessoas, você tem que começar a orar isso todo dia. Senhor, põe um guarda na minha boca. Põe um guarda na minha boca. Eu estou falando de mente renovada para ser um altar aprovado, certo? Não esqueçam disso. Até o final, quando eu estiver pregando. Tentem puxar todos os assuntos que eu falar para isso. Eu preciso ter a mente renovada. Eu preciso ser um altar aprovado. Tudo que eu falar, do começo até o final, vai ser em direção a isso. Em direção somente a isso. E aí ele continua falando. Não inclines o meu coração às coisas más, a praticar obras más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. O que ele está falando, cara? Ele está falando simplesmente assim, não vou me sentar na roda dos escarnecedores. Não vou. Eu decido ser diferente. Tem um discípulo meu aí que ele já decorou o Salmo capítulo 1 lá. Tem dois aqui, esse aqui também era na época. O Betinho também era. Viu, Betinho? Vocês sabem o que diz lá no Salmos capítulo 1? Vocês precisam decorar o que diz lá. Todos nós precisamos decorar o que diz lá. Não se assentar na roda dos escarnecedores, não se deter no caminho dos pecadores. O que é isso? Na célula lá eu estava conversando com o pessoal, e aí eu disse, quando eu me converti, simplesmente eu pegava, tinha um irmão, o nome dele era Chico. O nome dele era Francisco, né? A gente chamava ele de Chico. Cara, eu saía do meu trabalho e eu passava na casa dele. E aí, o que vai fazer hoje? O que vai fazer hoje? E assim eu ia, sempre com ele. Ah, vamos em tal lugar, vamos junto. Ah, vamos em tal lugar, vamos junto. Eu procurava andar junto com ele. Eu procurava. Isso se chama alguém que está buscando uma mente renovada. Porque eu sabia que realmente ele era um homem de Deus. Eu chegava, volta e meia, ele dizia, bah, Marco, olha só. E aí ele pregava, né, nos retiros jovens, ele pregava em tudo, e ele começava a falar mais ou menos o que ele ia pregar, e eu ia aprendendo com ele. Eu ia aprendendo a cada dia. Mas eu buscava estar junto. Eu buscava estar sempre junto com ele. Parei de andar na roda dos escarnecedores. Parei com isso. Até quando você vai ficar cedendo às mazelas dos escarnecedores? Ah, mas não tem problema eu ir lá só um pouquinho. Tem problema sim. Olha para a índole da pessoa. Olha pelos caminhos que essa pessoa tem trilhado. Vale a pena estar junto com ela? Ah, Marco, então nós vamos ser retirados do mundo. Sim, nós somos santos, nós somos retirados do mundo. Mas a partir da hora que o mundo está te influenciando, está sofrendo um grave problema. Vocês vê algum caso na Bíblia de Jesus chamando os discípulos? E os discípulos falando assim, talvez eu vou, um dia eu vou. Cara, eles largavam tudo e iam. Eles largavam tudo e iam. E chamou homens que já eram mais velhos, né? Ele chamou homens velhos, que naquela época isso não acontecia. A criança, ela era um discípulo realmente, eles já pegavam desde novinho. Novinho lá já estavam fazendo prova para ver se decoravam todos os primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a Torá. Falar sobre isso, sobre mestre, eu estou botando na internet hoje uma palestra que teve aqui, que a Eliane ministrou sobre esse tema, sobre mestre. Pega e dá uma olhadinha lá, na internet, no YouTube. E aí a gente quer ser alguém diferente, mas só que a gente não quer pagar um preço de andar com pessoas que são diferentes. A gente quer continuar andando com as mesmas pessoas que a gente andava antes.
E isso só nos leva à ruína. Só te leva à ruína, não te leva a ter uma mente transformada. Fala para a pessoa que está do teu lado aí, fala para ela assim, ó. Fala para ela assim, Deus te chamou. Agora pergunta para ela, tu é um escolhido? Agora responda a pergunta. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Eu creio que todos vocês são chamados. Quantos responderam sim? Quantos responderam sim? Levanta a mão. Vocês querem ser escolhidos? Hoje era meio-dia. Quem ia estar pregando aqui hoje era a Liane. A Liane pegou e disse, Marco, eu estou muito ruim. Ontem ela estava lá em casa, eu vi que ela estava com placa na garganta, estava bem ruim. E ela disse que não ia conseguir ministrar hoje. E aí ela perguntou, tu ministra hoje de noite? E eu, sim, vou ministrar. Aí ela pegou, falou com o pastor Márcio disse, não, pode ser o Marco, tranquilo. Quantos de vocês diriam sim, nesse caso? Era meio-dia de hoje. Quantos de vocês diriam sim, eu vou levar a palavra? Quantos estariam prontos para isso? Só que a gente não precisa estar na pressão para trazer uma palavra. A gente já tem que andar preparado. Nós precisamos andar preparados. A gente precisa ter a mente renovada, uma mente que não anda mais nesse mundo. Não anda mais nesse mundo. Aqui eu acabei de ler aqui que dizia, né? Com aqueles que praticam iniquidade e não coma das suas delícias. Não coma das suas delícias. As coisas do mundo. Até aqui chegou. Amém? Para ti chegou ou não chegou? Você ainda quer se deliciar com as coisas do mundo? Fira-me o justo, será isso uma benignidade. E repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. O que quer dizer tudo isso, Marco? Isso aqui está dizendo simplesmente assim, quando o teu irmão chegar, o teu irmão na célula, ou a pessoa que te discipula, chegar e dizer assim, cara, tu fez tal e tal coisa errada, tu precisa mudar. Tu precisas largar isso de mão. E aquele negócio doer em ti, mas isso é tão bom. Parece que está me ofendendo quando tu está falando isso. É tu pegar e dizer assim, não, eu vou aceitar a repreensão. Eu vou aceitar essa repreensão. É simplesmente isso que está dizendo no texto. Você aceita a repreensão? Oh, vamos ser sérios. Fala sério. Quantos aqui aceitam a repreensão? Uma vez eu estava tocando, fazia pouco tempo que eu estava tocando assim na igreja. Aí eu estava tocando com uma calça de tactel na época que se usava bastante calça de tactel, sabe? Eu estava ali tocando, no final do culto o pastor chegou para mim assim, ô Marco, tu veio aqui para jogar vôlei ou para ministrar para o senhor? Eu podia ter emburrado, podia ter ficado bem burrido, virado minhas costas e ido embora e não aparecido mais na igreja. Uma pessoa que quer ter uma mente renovada, ela precisa aceitar a repreensão. E o Senhor se agrada disso, porque o Senhor corrige os filhos que Ele ama. O Senhor corrige os filhos que Ele ama. Mas daí continua aqui, e repreenda-me será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça. Vocês sabem por que está escrito isso? Vocês sabem por que os pastores colocam óleo na cabeça das ovelhas?
As ovelhas, elas começam a criar bicheira. Bicheira quando as mosquinhas vêm e começam a botar bicheira. E aquilo ali começa a irritar muito aquelas moscas voando em volta da cabeça da ovelhinha. E aquelas moscas, elas começam a ficar loucas, começam a ficar doidas, e elas começam a andar de cabeça em tudo que é lugar. E elas saem de cabeça em árvore, em parede, em qualquer lugar. Porque aquilo perturba elas. E a partir da hora que o pastor chega ali, ele coloca o óleo na cabeça dela, aqueles bichos não posam mais nas orelhas dela. Não ficam mais na volta. É isso que está dizendo. É isso que está dizendo no texto. Refrigério. É a gente aceitar a repreensão para que a gente não fique dando de cabeça na parede. Às vezes tu vê uma ovelhinha com a cabeça toda inchada, aí tu acha que é uma doença. Não é uma doença, é simplesmente porque ela não aguenta mais as bicheiras. E aí tu vai ficar dando de cabeça na parede até quanto porque tu não aceita a repreensão? Mente renovada possui um coração ensinável. Um coração que realmente aceita a repreensão. Aceita. Eu não estou pregando que nem o pastor Márcio, tópico 1, tópico 2, tópico 3. Você vai anotando, tá? É sem tópico. Vai anotando. Vamos lá. Romanos capítulo 12, do versículo 1 até o 21. Romanos 12, capítulo 1, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu creio que todos nós precisamos tomar essa decisão de praticar o culto racional. Você precisa tomar essa decisão. Ah, Marco, mas eu não consigo. Com a ajuda do Senhor, tu consegue. O que seria o culto racional? É simplesmente tu praticar tudo aquilo que tu tem aprendido de Deus. Tudo que tu tem ouvido aqui é tu sair naquela porta e tu praticar. Marco, eu não estou conseguindo praticar. Com quem que tu anda andando? Com quem que tu está andando? De segunda a segunda, com quem que tu tem andado? Ah, Marco, eu quero ficar só dentro de casa. A escolha é tua. A escolha é tua, ficar só dentro de casa. Ah, Marco, mas eu vou me cansar. Se canse. Se deixe ser usado pelo Senhor. Se canse pela obra. Se canse por Ele. Se canse por Ele. Se deixe ser consumido por Ele. Qual é a boa e perfeita vontade do Senhor? Boa, perfeita e agradável vontade. Já vamos continuar lendo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. Aquilo que o Beto falou aqui ele nem sabia que eu ia falar também sobre isso. Mas é a pura verdade. Se você está pensando em desistir, em sair, lembre-se que você vai deixar uma cicatriz. Lembre-se disso. Sempre que uma parte do corpo é retirada, fica uma cicatriz. Independente do que seja, até mesmo uma unha deixa uma cicatriz. Agora eu quero fazer vocês pensar também um pouco. Se a gente é o corpo, se a gente está junto,
Como é que pode você querer ficar só dentro de casa? Como é que pode você não querer congregar? Vocês não acham que tem alguma coisa errada nisso? Vocês não acham que tem alguma coisa errada? Ah, Marco, mas eu tenho meus afazeres. Fica com teus afazeres. Fica com a tua mente do jeito que ela está. Não renova. Mas também não adianta tu ficar orando. O Senhor rejeita fogo estranho. O Senhor rejeita fogo estranho. Toma uma atitude. Toma uma atitude. Aí na hora que a doença chega, você quer orar. Na hora que financeiramente está apertado, você quer orar. Na hora do aperto, que a água começa a subir, você quer orar. Em vez de tu esperar essas coisas acontecerem, por que tu não começa a mergulhar no Senhor? Por que tu não começa a entrar na água dele? E aí tu vai caminhar 1000 passos, daí a água vai dar nos teus calcanhares. Aí caminha mais 1000, daqui um pouco está dando nos artelhos. Aí caminha mais 1000, daí daqui a pouco está dando nos joelhos. Aí caminha mais 1000, até o ponto de tu não conseguir mais. É isso que tu tem que fazer. É isso que eu preciso fazer. É caminhar no Senhor. O pastor Márcio aqui, eu vejo ele se desgastando para falar, para trazer a palavra para a gente. Coisas com um único motivo, que é fazer realmente a gente mergulhar. A gente chegar em águas que realmente não dá mais pé. Mas só que a gente não quer isso. Cadê a igreja que está buscando isso? Cadê a igreja que está buscando isso? Andar em lugares realmente que não dá mais pé, que o rio de Deus tem que levar. É essa igreja que o Senhor vai buscar. É essa igreja que Ele está voltando para buscar. Você consegue entender que não é para você não ficar triste? Eu não estou falando isso para deixar ninguém triste. Eu estou falando isso para te animar a realmente a buscar uma mudança. Buscar uma mudança aqui. É possível, é possível. É possível. Sozinho, praticamente impossível. Com o Espírito Santo do teu lado, é possível. Com o Espírito Santo do teu lado é possível. Com os teus irmãos te ajudando e com o Espírito Santo, é possível. É possível. Mente renovada, para ser um altar aprovado. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é profecia, seja um profeta. Se é ministrar, se é trabalhar, trabalhe. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Quantos de nós aqui tem capacidade de ensinar e a gente não está sendo dedicado nisso? A gente não tem buscado na palavra como ensinar. O que ensinar? A Preta dá aula, né, Preta? Na faculdade. Imagina tu ir dar uma aula numa faculdade sem se preparar. Imagina eu chegar lá e dar uma aula. Vou dar uma aula de anatomia. Sobre o corpo humano lá, sem me preparar. Como? Como? Como é que a gente vai ensinar se a gente não está preparado? Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. Ah, eu tenho o dom da exortação. Beleza, daí chega lá e tu mata o irmão. Tu vai falar uma coisa e tu tortura ele. Mata o irmão. Você não tem esse dom. O dom da exortação realmente é aquele que
Pega e fala com amor as verdades que tem que ser falada. Fala com as palavras certas, no momento certo, na hora certa. O que reparte, faça-o com liberalidade. Ah, mas então vou ter que repartir. Isso aqui a gente já estudou no Tadel, né? Sobre dar, sobre a parte do dízimo. Dar com proporcionalidade, com desprendimento, proporcionalidade, frequência. Aqui eu creio que ele está falando que é aquela pessoa que dentro da igreja, ela é separada para ser o diácono. Como Estevão, que recolhia as coisas, tudo o que tinha, e depois distribuía entre todo mundo. Distribuía de forma proporcional. O que preside com zelo, o que usa de misericórdia com alegria. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Cara, a Bíblia está cheia de ensinamento. Todas essas coisas que eu estou falando é como eu disse no começo. Mente renovada. Mente renovada. Quantas dessas coisas que até agora eu falei que a gente está ficando deixando para trás? O amor com os irmãos. O amor com as pessoas que têm se chegado até aqui. Tem um texto que vai falar lá sobre entranhados afetos. Foi ministrado também num Tadel aqui. Tadel é bênção, pessoal. O Tadel é bênção. O que é o Tadel? É as reuniões que a gente tem aqui nas terças-feiras, onde a gente aprende muito. Aprende muito. Entranhados afetos. É uma coisa que vem de dentro, vem das entranhas. E a gente sente afeto por alguém. Você nunca sentiu isso por ninguém? Aquela coisa assim que você olha, pá, mas como eu tenho afeto por tal pessoa, como eu amo essa pessoa. Como eu quero bem essa pessoa. Onde é que estão os seus entranhados afetos? Onde é que estão os seus entranhados afetos pelas pessoas, pelos irmãos? O que vem de dentro, aquilo que vem assim, te queima. Nos últimos tempos, o amor se esfriaria de muitos. Não de todos. Não de todos. Se você está pegando que esse muito é para ti, que Deus tenha misericórdia de ti. Mas eu prefiro ficar com a outra parte, que é não de todos. E eu não faço parte dos muitos. Eu não faço parte. E eu espero que tu não queira fazer parte. Eu espero que você não queira fazer parte disso. Mas para ti não fazer parte, está na hora de começar a renovar a mente. Você precisa renovar a sua mente. Eu preciso renovar. Vocês viram que eu disse aqui, não sejais vagarosos no cuidado. Não sejais vagarosos no cuidado. Eu falei para vocês que a Eliane estava doente, né? Falei ou não falei? Já tinham esquecido? Não sejais vagarosos no cuidado. Quantos irmãos mais devem estar doentes que não vieram aqui hoje? Que vocês saibam. Tem mais alguém? Deem uma ligada para essas pessoas que estão doentes. Cuide. Cuide. Agora você vai pegar e vai sair da porta e você vai esquecer tudo que eu falei? Não vai, né? Vai ou não vai? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, acudi aos santos nas suas necessidades
exercei a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai, e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua... Amontoarás brasas de fogo. Vocês sabiam que na Suíça eles estão fazendo um plebiscito? Quem sabia? Alguém viu essa informação? Não? Sabe sobre o que é o plebiscito? O plebiscito é que todas as pessoas no país, se for aprovado, todas as pessoas vão receber um salário de 9 mil reais. Todas as pessoas. As crianças vão receber um salário de 1.000 e poucos reais. Sem trabalhar. Sem trabalhar. Vou dizer uma coisa para você. Não vá para lá para não destruir aquele lugar. Se o teu coração não for um coração a ser disposto a ter uma mente renovada. Isso se for aprovado, tá? Não estou dizendo que já é assim lá, se for aprovado no plebiscito. O plebiscito é onde o povo vai lá e vota se quer ou não quer que seja assim. A igreja deveria ser a primeira a dizer: nós somos capazes de agir assim. Nós somos capazes de agir assim. Nós somos capazes de ir para lá porque não teria problema nenhum, porque eu vou me desgastar trabalhando. Mas só que muitas vezes a gente quer só o conforto. A igreja quer... As pessoas que se acham da igreja, fazer parte da igreja, querem só o conforto. Não querem pagar preço, não querem trabalhar, não querem se dispor. Muitas pessoas entram dentro da igreja e acham que agora está mil maravilhas, eu posso ficar tranquilo. A gente entra dentro da igreja para trabalhar. Nós entramos dentro da igreja para trabalhar. Ah, Marco, mas eu quero ficar bem. Trabalhe, você vai ficar bem. Trabalhe, você vai ficar bem. Vocês imaginam? Eu já contei a história aqui, né, daquela professora que fez com os alunos aquela questão de as notas de todo mundo ser somada nas provas e ser dividida entre todo mundo. E aí acabou aquela turma toda rodando. Quem estava no culto quando eu preguei isso vai se lembrar. Conforme foi falado até agora o que o Senhor pediu, isso que a Suíça está falando era para funcionar tranquilo no meio do povo de Deus. Porque ninguém iria se escorar em ninguém. Ninguém ia se escorar em ninguém. E o se escorar é simplesmente você não fazer a sua parte. Isso que é o se escorar. O corpo de Cristo daí tem que estar andando ali com uma muleta, porque a perna não funciona. Ah, Marco, é muito duro tudo isso. Não é muito duro, não. Não é duro. Isso é a realidade. Isso é simplesmente a realidade. Que nós precisamos abrir os nossos olhos e trabalhar para aquilo que realmente vai valer a pena. Trabalhar para aquilo que a traça não vai corroer, que a ferrugem não vai roer. Trabalhar para aquilo que realmente nós vamos ter alguma coisa depois. Por amor de Cristo. Por amor a Cristo. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Faça alguma coisa. Se você não quer fazer, pelo menos então, feche a boca. Feche a boca para não atrapalhar. Não espalhe aquilo que tem irmãos que estão lutando para juntar. Não espalhe.
Não fica tumultuando. Não fica tumultuando. Não fica atrapalhando. Não fica questionando. Se você não quer trabalhar. Agora, se você quer trabalhar e se você quer questionar alguma coisa, você tem todo o direito. Você tem direito de questionar com o pastor. Pastor, por que essa tal coisa é assim? Por que é assado? Você tem todo o direito de questionar. Você não tem o direito de atrapalhar. Você não tem mais esse direito. Ah, mas os irmãozinhos não me procuram. Você não tem mais o direito de dizer que os irmãozinhos não te procuram. Vai você procurar. Como eu já falei desde o começo. Vai você correr atrás. A gente não está se reunindo só para comer e beber. A gente não está se reunindo só para isso. A gente está se reunindo para algo muito maior. Muito maior. Ah, Marco, mas... Cara, eu sei que tem que ter comida nos eventos. A maioria dos eventos a gente sabe que a comida é uma coisa muito especial que Deus deu. Mas isso é uma coisa que não faz parte assim de... que tem que ser tudo. A gente só vai por causa que tem comida. A gente só vai porque tem bebida. Ah, tem que fazer, porque senão não tem como convidar. Você não convida ninguém para vir por causa de comida e bebida. Você não convida ninguém para ir numa célula por causa de comida e bebida. Você não convida ninguém para ir numa rede de homens porque tem comida e bebida. Você vai convidar porque você vai mostrar o Evangelho. O Senhor vai mostrar o Senhor Jesus Cristo. É por isso. A partir da hora que tu leva uma pessoa por causa de comida e bebida, tu sempre vai ter que dar comida e bebida para ela. Mas você tem que dar sempre aquilo que realmente vai fazer com que ela vá morar no céu. É isso que você tem que mostrar para ela. A comida faz parte, cara. É muito bom a gente estar em volta de uma mesa comendo. É bom. Mas simplesmente estar em volta de uma mesa comendo e bebendo, sem falar do reino, é porque a gente está com um déficit. Tá tudo bem lá. Estou falando até agora, e eu sei que muitas dessas coisas que eu estou falando, as batalhas são travadas na nossa mente. Agora eu sei que aí dentro da tua cabeça tá tendo uma batalha muito grande. Mas só que dá para vencer essa batalha. Você pode vencer ela. Eu posso vencer ela. Você sabe que tem mais coisas que nos prendem no passado, que são pecados que a gente cometeu. E o Senhor, Ele pode nos perdoar agora. São coisas que fizeram com nós. Abusos. Com palavras, abuso sexual, abuso com tudo que é tipo de coisa. O Senhor pode libertar nossa mente disso. Dessa batalha que a gente tem travado e que não deixa a gente romper. Desejo de vícios. Não consigo me libertar de tal vício. E isso te prende e não deixa tu fazer parte do corpo. Desde a hora que eu comecei a pregar aqui, muitos de vocês já escutaram sussurros nos ouvidos de demônios falando que não vai dar certo. Desde a hora que eu comecei a pregar. Muitos de vocês já escutaram isso. Mas eu cancelo em nome do Senhor Jesus. Eu cancelo. Tem jeito. Tem jeito. Pior ainda, algumas pessoas ainda estão presas. E Deus prometeu no passado várias coisas. Deus prometeu. Talvez você possa se lembrar, Deus me prometeu tal coisa. Mas só que você esqueceu. Você não deu valor para aquilo. E isso te prende e não deixa tu fazer parte do corpo. Quantos de nós aqui temos dons que precisam ser usados no corpo de Cristo?
Quantos de nós aqui? Isso não pode ir para o cemitério. Isso tem que ser revelado antes de chegar no cemitério. Bem antes. Deixa Deus te ajudar agora, nesse momento, na batalha na tua mente. Pede para o Senhor. Pede para Ele: Deus, por favor, me ajuda na minha mente. Eu preciso vencer isso. Eu preciso vencer essas batalhas. Quantos aqui sabem seu objetivo no corpo? Quantos aqui sabem, pode levantar a mão, o seu objetivo no corpo? São poucos que sabem, né? Pessoal, a gente precisa se encaixar. A gente precisa estar no lugar certo, para fazer a coisa certa. E para isso, é só tendo intimidade com o Senhor e praticando o que Ele pediu. Você vai chegar lá no final e não vai saber o que você tinha que fazer. Se você não fizer isso, não tiver uma intimidade com o Senhor. Tu vai chegar lá no final e tu não vai saber. Intimidade é relacionamento. Quantos aqui estão em processo de descobrir o que Deus quer? Levanta a mão. Bastante gente. Quem aqui nada? Tem que fazer essa pergunta, né? Quem aqui nada? Quem aqui não quer nada? Teve gente que não levantou a mão nem na primeira pergunta, nem na segunda. Então essa pessoa não quer nada. E a partir da hora que a gente não quer nada, a gente está dizendo que a gente quer o... Vou fazer de novo a pergunta. Quantos aqui sabem o seu objetivo no reino? Quantos estão em processo de descobrir? Levanta a mão. Acho que agora quase todos, acho que todos levantaram, acho agora. Pessoal, quando alguém faz uma pergunta, a gente tem que estar prestando atenção. Várias horas o pastor Leandro estava pregando e eu vi que ele falava coisa e o pessoal, amém. Amém nada. Amém nada. Presta atenção. Tu quer ter uma mente renovada para ser um altar aprovado, tu tem que saber o teu lugar no reino. Tu precisa saber. Ah, Marco, como é que eu vou fazer isso? Começa a praticar todas as coisas que eu falei até agora. Começa a praticar as coisas que o pastor Márcio falou até agora. Se dispõe. Se dispõe. Chega para o pastor, chega para o teu líder e diz: olha, estou disposto. Estou disposto. A minha vida é um livro aberto. A minha vida é uma carta aberta. Todos podem ler. Faça isso. Diga assim: meu líder de célula, meu discipulador, minha discipuladora, eu sou uma carta aberta, pode começar a ler. Teu discipulador vai te ajudar, tua discipuladora vai te ajudar. Chegue para o pastor Márcio e diz: pastor, eu quero ajudar. Eu preciso ajudar. No que eu posso te ajudar? No que eu posso te ajudar? Vocês sabem que Deus não coloca vinho novo em odre velho, né? Porque se colocar, ele rompe o odre. Deus não faz um remendo novo num pano velho. Por quê? Vai arrebentar o pano velho. Por isso que ele fala que a gente precisa renovar a mente. Porque a cada dia ele quer dar algo novo. A cada dia ele tem algo novo para fazer. A cada dia. Não é só aquilo que você acha que foi lá no passado, que hoje chega a estar em cima da prateleira, chega a estar empoeirado aquilo. Talvez você nem tenha mais lembrança certa de como aconteceu. O Senhor tem algo novo. Ele quer te dar algo novo. A tua mente tem que estar renovada. E aí você vai poder queimar. E aí você vai poder orar. E aí Deus vai se mover. Aí Deus vai se mover. Jeremias 29, 11 e 13 vai dizer assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal,
para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tudo que eu falei aqui foi simplesmente para isso. Simplesmente para isso. Quando você buscar Ele de todo o coração. Quando você buscar Ele de todo o coração, você vai saber qual é o teu lugar no reino. Quando você buscar Ele de todo o teu coração, todas as coisas que têm prendido a tua mente, elas vão cessar. Ali elas vão ser rompidas. Mas é buscando de todo o coração. Buscando de todo o coração. Simplesmente eu dei alguns passos para ajudar a gente a dar a buscar isso, amar Ele de todo o coração. O que o pastor Márcio tem dado para nós são passos. Mas se a gente não dá o primeiro, a gente nunca vai dar o segundo. Se a gente não dá o segundo, a gente nunca vai dar o terceiro. Nunca. Precisamos dar o primeiro passo. Precisamos começar a corresponder. Eu preciso corresponder, você precisa corresponder. Ah, Marco, tu precisa? Sim, eu preciso. Eu preciso corresponder a cada dia, a cada manhã. Eu preciso aprender a amar mais. A cada dia. Só vou dar um testemunho rápido. Sexta-feira eu cheguei aqui para pegar a Vanessa estava limpando o prédio. E aí, quando eu vi, ela estava no telefone e eu estava com pressa. E aí eu fiquei meio brabo. Desculpa aí, Marjorie, me perdoa. A Vanessa estava falando com a Marjorie no telefone. E aí eu fiquei brabo. Aí quando eu saí na porta, aquela porta ali, eu falei para a Vavá, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa porque eu vi que eu errei. Eu não precisava estar do jeito que eu estava. A gente precisa ser rápido. A gente precisa ser rápido em reconhecer as nossas falhas. A gente precisa largar o orgulho. A gente precisa largar a soberba. Nós precisamos largar essas coisas. É muito mais fácil a gente ser rápido em pedir perdão. Facilita muito. Eu, pelo menos, isso é uma coisa que eu tenho buscado dentro de mim. A cada dia. Quando eu vejo que eu estou ficando brabo com alguma coisa, principalmente dentro de casa, eu já pego e digo, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Larga esse orgulho de lado. Larga o teu status de lado. Você não precisa ter status nenhum. Não precisa ter status nenhum. Ninguém precisa achar nada de ti. O que os outros vão pensar de mim, cara, tô nem aí o que vão pensar de mim. Eu quero fazer o que Deus me pede para eu fazer. Quero fazer com excelência tudo que Ele me pede para eu fazer. Se assim for o desejo do coração de vocês, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Você sabe quais são os passos que você tem que dar. Comece a engatinhar. Comece a engatinhar. Que nem uma criança. A criança, se ela está lá atrás e eu botar uma coisa colorida aqui, ela vai vir de lá e vai começar a engatinhar e vai chegar aqui para pegar. Até o dia que ela vai vir correndo, ela vai estar lá atrás, eu vou só mostrar assim, ela vai vir correndo. E aí tem um dia que a gente vai estar correndo com os cavalos. Você vai estar correndo com os cavalos. Você vai estar voando por aí com um carro que Deus te deu, fazendo a obra do Senhor, investindo, botando gasolina, à torta e à direito, sem problema nenhum, de ter que levar os irmãos em qualquer lugar que for necessário. O dia que você não tiver dinheiro para isso, você pega e diz, irmão, não tenho dinheiro para botar gasolina para te levar. Fale. Seja claro. São tudo coisas simples que a gente vai falando, que são coisas que às vezes a gente não pensa. Seja claro. Se hoje a gente tirasse a van, quantas pessoas aqui se disporiam, o carro,
aí levar o pessoal lá na Emboaba. Eu tenho os irmãos que levantam a mão. Porque eu creio que a gente tem investido na van, é bênção. Mas eu acho que a gente podia estar investindo esse dinheiro em outro lugar. Eu acho que a gente podia praticar um pouco mais e não custa nada. Um final de semana, um ir lá levar, o outro ir levar. Não custa nada. Irmãos que estão aqui sempre conosco, que moram aqui dentro da cidade, que não, às vezes tem dificuldade de vir. Você sabe de alguém? Só levanta a mão se você sabe de alguém que tem dificuldade para vir, de dentro da cidade. 1, 2, 3, 4. Você sabe por que você não sabe? Porque você não se interessou por isso. Comece a se interessar por isso. Comece a se interessar pelas pessoas. Comece a colocar amor nisso. Eu creio que todos que estão aqui são chamados pelo Senhor. Todos. Todos nós somos chamados por Ele. Somos chamados para quê? Para romper, para ministrar, para repartir, para ensinar. Mas quantos estão dispostos a dizer sim? Depois de tudo isso que foi falado. Quantos estão dispostos a dizer sim? O Senhor quer romper nessa noite com essas coisas que tem te prendido. Que não estão deixando tu dizer sim com absoluta certeza dentro do teu coração. E Ele quer romper isso. E Ele vai romper, mas se tu permitir. Somente se você permitir, Ele vai fazer. Te convidar a dar um passo de fé e vir aqui na frente. Para romper isso. Dê um passo de fé, vem aqui na frente. Pode sair do teu lugar. Pode sair do teu lugar. Um grande amor, Jesus se entregou por Coloca teus olhos em Jesus. Coloca teus olhos só nele. uma cruz. Não olha para as pessoas. Morreu a minha morte, sarou Eu vejo um minhas grande exército aqui dentro.